Graça e paz, meu povo amado. Eu estava hoje lendo a oração sacerdotal de Jesus, intercedendo pelo povo. E lembro de um dilema. Jesus é nosso intercessor? Aí a Bíblia diz que sim. Essa é uma verdade central da fé cristã. A Bíblia ensina que Jesus é nosso intercessor diante de Deus. Aqui estão alguns versículos que eu vou dizer que apoiam essa afirmação e mostram que Ele intercede por nós. Jesus como nosso intercessor. Lá em Hebreus 7:25 diz assim: portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vive para interceder continuamente por aqueles que se aproximam de Deus por intermédio dele. Amém? 2. Jesus como nosso advogado. 1 João 2:1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é nosso advogado, ele é um advogado que defende nossa causa diante de Deus, diante do Pai. 3. Lembrando o que eu falei no princípio, a oração sacerdotal. Jesus orou por nós e continua a interceder. Está lá o capítulo 17 de João. Todo esse capítulo registra a oração sacerdotal de Jesus, em que ele intercede pelos discípulos e também por todos os que creriam nele no futuro. Está lá no verso 20. Nós que somos os crentes, somos os futuros discípulos deles do futuro. Não é? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da sua palavra. João 17:20. Mas ele é o único que intercede? Excelente pergunta. A resposta é o quê? Sim, Jesus é o único intercessor que pode nos ligar diretamente a Deus Pai para a salvação. Intercessão salvífica. No entanto, há uma distinção importante a fazer sobre tipos de intercessão que a Bíblia apresenta. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens no sentido de mediar o quê? Para a salvação. 1 Timóteo 2:5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esse versículo é claro, né? Só Jesus tem o papel de mediador, salvador, pois foi ele que deu a sua vida por nós. Jesus é nosso sumo sacerdote e advogado, como eu já falei antes, advogado. Hebreus 4:14-16, temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, porque Jesus é aquele que leva as nossas petições a Deus. O sacerdote, o papel do sacerdote era esse: levar o povo, as orações do povo a Deus. Então ele é o nosso sumo sacerdote. 1 João 2:1 diz: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu já li antes esse. Somente Jesus exerce essa função eterna diante do Pai, com base no seu quê? Sacrifício perfeito, suficiente e agradável a Deus. Outros
podem interceder em oração, mas não como mediadores para a salvação. Amém? A Bíblia também ensina que nós, crentes, podemos interceder uns pelos outros. Ou seja, orar a Deus em favor de outras pessoas. Eu posso orar por você, você pode orar por mim. Amém? Primeiro, lá em Tiago 5,16 diz assim: orai um pelos outros. E em Efésios 6,18 diz: orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica por todos os santos. Santos são os crentes, os separados para Deus. Esse tipo de intercessão é uma expressão de quê? De amor e cuidado, mas não substitui a mediação única de Cristo. Claro que não. Concluindo, somente Jesus é o mediador e intercessor que nos reconcilia com Deus. Outros crentes podem o quê? Interceder em oração, mas não tem o poder de mediação salvadora. Amém? Então é isso. Eu não quero entrar em outros detalhes sobre a parte cristã romana, que coloca os santos, os mártires, aqueles que morreram, que são santificados, canonizados, e eles, depois de mortos, podem interceder junto a Deus por nós. Isso aí não está na Bíblia. E eu não quero entrar nesse mérito de falar da Igreja Católica. Apenas eu não concordo com isso. Quem pode interceder é Jesus, o único intercessor. Ele vive e reina junto ao trono de Deus. Ele subiu aos céus, ele ressuscitou, ele não é morto. E é o nosso Deus vivo. E os que estão aqui na terra, orar pelos outros. Amém? Então é isso. Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Oremos uns pelos outros. E Jesus Cristo interceda por nós junto ao Pai. Deus abençoe.